Temos um probleminha, uma dificuldade, não é problema, é uma dificuldade, mas já está sanado. A Cristina, que vai fazer o estudo, já entrou. Estamos aqui, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe em mais esta noite de estudo, de reunião virtual da Congregação Espírita Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição 70, guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições, e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso, a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixam, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Graças a Deus. Bom, vamos seguir. A Lilian já está aqui. Vou passar para você, tá, querida? Prefere? Então vamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Ana já fez a ambientação. Vamos agora convidar a todos para elevar o pensamento, fechar os olhos, respirarem calma e tranquilamente. E vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus. Pai de infinito amor e misericórdia, nesse momento, Senhor, pedimos humildemente que os trabalhadores do bem, responsáveis pela sessão de quarta-feira à noite da Congregação Espírita Francisco de Paula, possam nos sustentar, nos amparar, envolver a todos e a cada um de nós que aqui estamos, a nossa irmã que vai fazer o estudo da noite, cada um de nós que estamos participando, colaborando de uma e de mil formas. Obrigado, Senhor. Ampara todos nós, que possamos aproveitar esses momentos, esses 60 minutos de renovação, de paz, de equilíbrio, de serenidade, para reabastecimento das nossas energias, para equilíbrio de cada uma das nossas energias tão necessárias à nossa vida aqui na Escola da Terra. Se conosco, Senhor, e que possamos aproveitar o estudo, as reflexões, as orações e multiplicar em nossos corações essas vibrações amorosas que todos nós estamos recebendo nesse momento.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que possamos assim dar como iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Vamos pedir então ao nosso irmão Antônio Porto. É isso, Antônio? Para fazer leitura de trecho do Evangelho aberto ao acaso, por gentileza. Só lembre de fazer, por favor, para falar para a gente o capítulo e o item, para quem quiser acompanhar de casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 5º. Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler, então, os 2 primeiros itens que são pequenininhos, tá? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 4 e de 6 a 10. O item 2. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, meu irmão. Ana, enquanto eu caí, você chegou a convidar alguém? A prece dos desencarnados, eu tinha chegado a falar com a Mônica, eu estava chamando alguém para a prece de encerramento, você chegou a concluir? Eu pedi a Lúcia Viana, ela já confirmou. Tá bom, obrigada. Eu acho que antes eu tinha até chamado a Regina, mas eu acho que eu caí. Não, Regina é porque Rio. ela veio do dentista, ela avisou que ela tinha vindo do Ah, tá dentista. bom, tá certo. Obrigada, Regina, de qualquer forma. Bom, queridos irmãos, hoje é estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, os itens 8 a 12. Quem vai falar para a gente hoje, vai estudar conosco, é a Cristina Oliveira. Cristina, querida. Muito boa noite a todos. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Estão Sim, me sim. ouvindo também? Estão me ouvindo também, gente? Sim, sim, querida. Então tá, então vamos lá. Que Deus, Jesus, Francisco de Paula, patrão da nossa casa e toda a espiritualidade amiga esteja conosco para que a gente possa refletir nessa noite de hoje. E vamos falar do tema que a Lídia até já antecipou, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor e o egoísmo, os itens de 8 a 12. Então, vamos nós. Antes mesmo da gente começar, eu vou contar para vocês uma história, uma situação que aconteceu. Davi é um americano aposentado que há uns 10 anos precisou ir ao hospital devido a uma lesão em uma das pernas. Sensibilizou-se com os bebês internados. Naquele exato momento, ele decidiu perguntar se poderia realizar um trabalho voluntário e, a partir de então, dedique-se 2 vezes por semana junto a esses bebês. O seu trabalho consiste em oferecer colo, carinho, afaga delicadamente a cabecinha deles
conversando para que eles sintam uma presença protetora. Aconchego, delicadeza, doçura fazem parte de sua relação com esses pequeninos. Pode parecer um gesto simples, no entanto, tem consequências profundas, com efeitos de longo prazo no seu desenvolvimento. Esse transbordar de amor cria um vínculo especial entre Davi e cada bebê atendido. Um verdadeiro vínculo de amor. Um amor sem interesse pessoal. Um amor que simplesmente ama. Então, guardem bem essa história que nós iniciamos, e eu vou começar aqui com as palavras de Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino. Olha como é que ele define o amor. O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age com mais eficácia no mundo. E aí, continuando esse lindo tema, nós podemos falar o seguinte: cada planeta que se movimenta no espaço é um orbe em evolução, gravitando na lei do amor. Cada estrela que brilha no infinito é um astro que conquistou a condição do mundo sublime e está sustentado pela lei de amor. Cada criança que renasce nos palcos terrenos traz consigo um plano de felicidade traçado pelas leis de amor. O ser humano que age e interage no meio em que vive, fomentando o progresso, está sob o amparo da lei de amor. Cada anjo que habita os mundos sublimes é um espírito de luz que conquistou um mais alto grau na universidade da vida e hoje nos convida ao amor. E aí a pergunta: qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O amor é a lei da vida. Nele nos movemos, ele nos sustenta. Criados pelo amor de um pai que nos destina à felicidade, construída pelo mérito dos nossos próprios esforços e sempre amparados pelo amor de irmãos mais experientes e que já ascenderam degraus de sabedoria e iluminação interior. Todos nos colocamos, falando de amor, todos nos colocamos na posição de aprendizes. Felizmente, sempre guiados por seres luminosos que, tendo alcançado a maturidade, se voltam para nos orientar a nossa difícil e lenta caminhada. Então, vamos dar um exemplo daqueles que a gente sabe, que a gente conhece, que, falando de amor, a gente pode lembrar deles. Madre Teresa de Calcutá, olha que lindo, ela se dizia o lápis de Deus, afirmando que quem escrevia era o Senhor. Chico Xavier se dizia um cisco. A humildade dele ia tanto que ele se dizia um cisco. Irmã Dulce afirmou que a miséria é a falta de amor entre os homens. Na mesma linha de raciocínio, vamos falar de Jesus, a maior referência que temos em termos de amor, pureza e grandeza. Também afirmou que não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento a essa lei. Como afirma Kardec, esse dar-lhe cumprimento quer dizer desenvolvê-la, dar a ela o seu verdadeiro sentido e servir de grau de adiantamento dos homens. Então, o que a gente pode falar? Bom, vamos lá. Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, espíritos maduros, conscientes, experimentados,
e essencialmente exemplificadores da lei de amor e de caridade. Pela sua grandeza, eles seguem pelo mesmo caminho de Jesus. Porque o amor constitui a essência da doutrina de Jesus. Porque a sua doutrina, a doutrina de Jesus, a que nós estamos falando, ela é destinada a orientar a elevação espiritual da criatura. Ela se resume por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos, e lição fundamental do nosso aprendizado enquanto estamos aqui na Terra. Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante, que eu acho que é o que nos falta ainda, né? Aí vamos tentar compreender como é o funcionamento. Vamos lá. A lei de amor. Aí a gente tem o ponto de partida. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo ao ponto de partida do que o objetivo. Em seguida, mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E, finalmente, chega ao amor como o requinte do sentimento. Isso aí está no Evangelho, tá, gente? O que eu estou falando, eu só coloquei aqui para a gente poder ver como é que vai funcionando desde a origem até chegar ao ponto final. Mas quando a gente fala de amor aqui, não é aquele amor no sentido vulgar da palavra. Tá? Mas que amor, então, é o que eu estou falando? Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Os seres que são menos avançados são os que, não se despojando da sua crisálida, permanecem ainda escravizados aos instintos. Segundo o Evangelho, os seres menos avançados são os que não conseguem sair do seu casulo. Né? Vamos lembrar da borboleta. Então, eles não conseguem sair do seu casulo de uma vez, vão saindo aos poucos, e alguns permanecem muito tempo escravizados aos instintos. O que devemos fazer, então, para nos ajustar à lei de amor? Primeiro passo, vamos por parte. Tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Auxiliar o próximo na medida de nossas possibilidades. E, enfim, atendendo o chamamento de Jesus, que está contido naquela frase: amai-vos uns aos outros. Vamos lá. Agora a gente vai passar para um outro ponto, que também está contido no Evangelho, que faz parte da lei de amor. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Qual será essa palavra que também faz parte da lei de amor? É a reencarnação. A reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Isto é, seu aprendizado anterior acumulado e a certeza de que esse aprendizado ele não se faz de uma só vez, e sim no decurso de várias vidas. Por isso, ela é uma oportunidade de reparação na família, de ajustes com alguém que se tenha feito mal nessa encarnação, onde Deus nos concede essa oportunidade de ajustes. Então, por isso que ela é considerada um dos instrumentos de aplicação dessa lei de amor, por causa de todas essas oportunidades que nós temos, que Deus nos proporciona.
Aí, aquela frase básica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É uma receita de bolo que a gente não pode esquecer, né? Mas vamos lá. Essa frase é bonita, é linda, né? Mas quando fala amar o próximo como a si mesmo, qual é o limite do próximo? Quem será esse próximo para a gente? É a família? É a seita religiosa? A nação? Não, gente. É a humanidade inteira. E nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que lá habitam. E hoje, o que fazemos nós nessa nossa caminhada? Olha o que a gente faz. Nós amamos com várias restrições. Amamos com a palavrinha, desde que o outro pense como eu, desde que tenha as mesmas crenças que eu, desde que também me ame. Então, a gente fica no desde que, e não avança. Agora, vamos ver como é que foi o amor de Jesus. Vamos comparar com o nosso. O amor que Jesus veio nos ensinar, ele é amplo, geral e restrito. Jesus nos ama apesar da nossa ingratidão, apesar das nossas imperfeições, apesar de nós não nos amarmos uns aos outros. Então, Jesus nos ama apesar de. E aí, a lei do amor, disse Jesus, novamente, a mesma frase, amai o vosso próximo como a vós mesmo. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina, do mesmo Deus, que é a alma de tudo. Aí vamos dar um exemplo. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina, num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra, ou no germinar de uma planta, é sempre a mesma centelha divina. Então, todos os seres da criação carregam em sua intimidade a centelha divina, o amor. Mantenedor absoluto do universo, cada ser humano, não importa a condição que se encontre, deve oferecer a si mesmo uma vida alinhada ao amor, sublime sentimento, misericordiosamente derramado pelos divinos mensageiros. Aí, a gente vai pesquisar mais um pouquinho e achamos uma coisa muito interessante no livro do Divaldo Franco, Amor, Imbatível Amor, Espírito Joana de Ângeles. Amor-terapia. O que seria amor-terapia? Amor-terapia, ele é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, mais justa e mais nobre. Essa terapia, ela decorre do alto amor, quando se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sobre o sol da vida e, resplandecente de alegria, reparte com os demais, com todos os demais, as demais pessoas, esse sentimento. Na verdade, constata-se que as pessoas não se amam, embora elas estejam à procura de amor. E veja que situação curiosa, vamos lá. A grande maioria das pessoas, ela deseja receber amor, mas ela está pouco disposta a amar, e muito menos a amar a si mesma. Mas como podemos resolver isso? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Jesus ditou sua lei maior e nos recomenda que o mesmo amor que temos por nós, devemos também ter pelos nossos semelhantes. E, em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo. Muito pelo contrário.
ele recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, de tão bom que é também necessário que se estenda às outras pessoas. Não é lindo isso? Maravilhoso? Então, vamos um pouquinho mais adiante. A gente falou tanta coisa bonita, tanta coisa legal, e agora a gente vai falar sobre uma coisa bem contrária, que é o egoísmo, mas que vai ser necessário a gente explicar. O egoísmo, essa chaga da humanidade, ela deve desaparecer da Terra, onde o progresso moral começa a retardar por esse motivo, né? E o egoísmo, ele é descrito como das mais terríveis enfermidades que a alma tem e o maior obstáculo ao melhoramento social. Ele também tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos, como a fraternidade, a caridade, entravando o progresso moral. Então, o egoísmo, ele impede que a gente progrida. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Se a gente pensar bem, vamos acabar descobrindo que todos nós temos um pouco ou somos um tanto egoísta, um pouco egoísta, um tanto egoísta. Mais adiante, nós vamos ver o porquê nós estamos colocando isso. Por que nós estamos... Eu estou falando que nós somos também egoístas. Vamos tentar ver o que acontece. Vamos no nosso dia a dia, que a gente vai ter uma ideia melhor sobre isso. Por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? A felicidade dos homens, ela só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. Então, vamos lá, como eu falei, no nosso dia a dia. Combatendo o egoísmo no nosso dia a dia. Vamos lá. Vamos observar. Não sei se vocês têm como olhar, como ver aí, ficou pequena, grande, essa foto. É uma senhora cozinhando, ela está na cozinha, fazendo os serviços do lar. Vamos começar pelo lar. Como funcionam as coisas? Nós nos levantamos da mesa e não nos preocupamos em retirar o nosso prato e talheres, ou sequer recolocamos a cadeira no lugar? E outra foto. E pensamos tanto em nós mesmos que nem esperamos que os passageiros desçam do ônibus e já vamos entrando, empurrando, e no metrô também a gente faz a mesma coisa? Será que a gente não faz isso? Agora vamos na parte religiosa. Em matéria religiosa, não somos diferentes. Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus. Quantos de nós nos afirmamos sempre, né? Nos afirmamos os exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só. É o único Criador de todos, de tudo, e com o mesmo amor que nos ama, ama a todos os demais, independente de que religião seja. E a gente sabe disso. Mas nós somos teimosos, continuamos batendo na mesma tecla. A gente vai lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 913, quando Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem muito sabiamente, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Olha que maravilha que o Livro dos Espíritos nos passa com essa questão. E fomos buscar a Joana de Ângeles, querida, não podíamos abandoná-la, quando ela nos diz, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela nos fala sobre o egoísmo. Ela nos diz que a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores
que emanam da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Muito interessante, muito bom o que a Joana nos traz, né? E de tudo que a gente viu até agora, falamos de egoísmo, falamos da lei do amor, são temas que a gente pode parar e refletir, pensar um pouquinho, né? Fazer uma reflexão da nossa vida, do que a gente sempre estuda, né? E colocar em prática. E eu queria deixar umas perguntas para a gente refletir bastante, depois do estudo de hoje. Vê, eu sou um membro útil à sociedade? Praticamos a caridade desinteressadamente? De uma forma desinteressada? Sem fazer igual aquele capítulo do Evangelho, que não saiba a vossa mão esquerda o que da direita? Ou fazemos diferente? Somos sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios? Que essas perguntas nós possamos responder ao longo da noite, ao longo da semana, pensando bem sobre tudo que a gente escutou na noite de hoje. E aí a gente vem agora fazendo um convite final. Amor-terapia. Nós sabemos que o amor é profundamente transformador. Nós vimos isso, nós estudamos sempre isso, né? Todos nós podemos conquistá-lo e todos podemos oferecê-lo aos que nos cercam. Vamos lembrar da história que eu contei no início. Lembram da história do homem que foi no hospital e, de repente, se comoveu com as crianças e resolveu praticar a caridade lá, começar o trabalho dele lá, né? Então, ele começou a ir no hospital, daqui a pouco ele estava fazendo parte, ajudando as crianças hospitalizadas. O que acontece? O mundo está necessita de muito amor para melhorar as relações com as criaturas, para nos reconhecermos como irmãos, para sermos mais gentis e interessados pelo bem-estar dos outros. Então, que a partir de amanhã, ao acordar, nós nos façamos essa pergunta. A pergunta que está aqui, gente, na tela. O que eu posso contribuir para a transformação de outras vidas? Que nós pensemos bem sobre isso e façamos essa transformação. Mas sabe como é que a gente faz isso? A ação é uma ação por dia. A cada dia, a gente faz um pouquinho. As transformações, elas não são de uma vez, mas uma boa ação por dia. É assim que a gente vai praticando. E é assim que a gente vai chegando lá. Tá? Então, muita paz para todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Está desligado o seu som. Está desligado. Obrigada, Cris, mais uma vez. E o nosso trabalho de casa é dar uma olhada durante a semana, o conteúdo da íntegra, no caso aí do Evangelho, que é o capítulo 11, versículos 8 a 12, e depois lembrar aí dessas reflexões feitas assim de forma tão leve, tão gostosa, mas tão importante, indispensável mesmo para a nossa felicidade, né? Para o nosso autocuidado, nosso autoamor e transbordando, né, como a Cris falou, né, a necessidade, quando a gente transborda de amor, é uma necessidade da gente distribuir esse amor que transborda. E é como uma fonte, né? Quanto mais a gente distribui, mais a gente tem e assim vai, né? É ininterrupto. Muito obrigada, então, mais uma vez, Cris. E vamos, então, meus irmãos, continuar o nosso encontro da noite de hoje, e assim abastecidos de amor, de reflexões
tão importantes, tão necessárias, tão úteis, indispensáveis mesmo. Vamos transbordar um pouco desse amor que recebemos e vamos agora para o nosso momento de irradiação, que é o passe à distância. Convidamos a todos que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto e vamos orar, meus irmãos, graças a Deus. Pai de infinito amor, nesse momento, Senhor, muito agradecidos estamos por tudo que recebemos. E nesse momento pedimos, Senhor, por aqueles a quem amamos, começando pelo nosso próprio lar, o local que convivemos tão de perto, com aqueles que fazem parte da nossa família, consanguínea ou de afinidades. Ó Senhor, ampara-os, abençoa-os, abençoa o nosso lar, que possa ser feita uma limpeza fluídica, uma higienização, uma reenergização das nossas águas, alimentos, medicamentos, que cada cantinho do nosso lar receba essa faxina espiritual, esse carinho e esse cuidado. E se houver algum irmão necessitado, desencarnado, possa ser recambiado para o local de tratamento, de atendimento, de acolhimento no mundo maior. Igualmente nos lembramos, Senhor, dos lares dos nossos vizinhos, parentes, amigos, todos aqueles que sabemos, Senhor, estão tão necessitados do seu amparo, do seu amor, sejam por problemas emocionais, espirituais, psíquicos, outros com problemas, com situações desafiadoras relativas à saúde do corpo. Ampara, Senhor, a todos, nossos irmãos que jazem pelas ruas, outros envoltos em vícios, tão debilitantes, Senhor, debilitante das forças da alma. Ampara, Senhor, aqueles que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que estão se preparando para partir, outros que estão acabando de chegar para uma nova experiência física. Senhor, abençoa dessa forma cada ser humano na face da Terra, em qualquer cantinho do nosso planeta. Que toda a humanidade seja envolvida uma grande vibração de amor, de paz, de luz, de serenidade, de fraternidade, de esperança e de fé. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, meus irmãos, nós vamos passar a prece em intenção dos nossos irmãos desencarnados. Vou pedir que a Mônica Tomás, faça a nossa prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, nesse momento pedimos por todos os nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual. Aqueles que não te reconhecem, aqueles que ainda não entendem a sua nova situação de espírito liberto do corpo, aqueles irmãos que se encontram revoltados e aqueles que estão se rebelando com a nova situação. Pedimos, Pai, que os espíritos de luz possam, nesse momento, acolher a todos eles com muito carinho, ampará-los e encaminhar para o tratamento e esclarecimento necessário. Com nosso carinho, com todo o nosso respeito e com o desejo, Pai, de que a Tua luz os ilumine e ilumine a estrada que eles vão seguir na nova etapa espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora, queridos irmãos, vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. Vamos primeiro passar a prece
assim, de agradecimento, assim que acabar a prece, faremos de forma breve a leitura do boletim informativo da nossa casa. Então, dessa forma, pedimos que todos aguardem, após a prece de encerramento, a leitura do boletim para nos despedirmos. Vamos, então, solicitar a Lúcia que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento do nosso encontro. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, bondoso e justo, viemos aqui agradecer todas as bênçãos, todas as oportunidades que recebemos todos os dias. Oportunidades como esse estudo maravilhoso que acabamos de receber para o nosso melhoramento. O amor é tudo. O amor faz bem a todos. O amor nos conforta, nos liberta, ajuda o próximo que está tão precisando, tão necessitado, meu Deus. Quantos pelas ruas, meu Pai amado, que nós possamos nos dar as mãos, solidariedade para todos os nossos irmãozinhos desamparados e necessitados. Meu Pai, nós agradecemos a vós essa espiritualidade maravilhosa que recebemos na noite de hoje, esse estudo maravilhoso. Muita gratidão, meu Pai amado, muita gratidão. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Sim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, muito agradecidos por tudo que recebemos, damos como encerrada a reunião virtual de quarta-feira à noite. Graças a Deus. Agora, queridos irmãos, apenas um minutinho, mais uns poucos minutinhos para a leitura do boletim da nossa casa. O plano de reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não será mais exigido o comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. Em virtude, no entanto, do aumento de casos de Covid-19 e de gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação e que mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terças-feiras, 9, 15 e 20 horas. Quarta-feira, às 9 horas. Quinta-feira, às 15 e às 20. Sexta-feira, às 17. E domingo, às 15h30. Todas as reuniões acontecem no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de junho, quarta-feira, às 9 horas, no térreo, o Recanto de Sheila, para pessoas com dificuldade de locomoção. O horário da sessão virtual de quinta-feira do Francisquinho sofreu alteração, retornando ao horário original, isto é, 19h30 horas. A sessão de segunda-feira do Francisquinho permanece com seu horário habitual, 20 horas. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais lá na casa. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nossos estandes de vendas, localizado no andar térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médiuns voluntários. Venha fazer parte da equipe do atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da nossa casa é associar-se ao Clube do Livro.
Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval de bebês. A partir do dia 7 de junho, o atendimento às mamães voltará a ser realizado de forma presencial. O cadastramento poderá ser feito todas as terças de 14 às 17. Documentos necessários, RG, né? E cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido, entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Tá frio, né, gente? Neste inverno, doaremos cobertores às crianças da evangelização e às crianças assistidas. Doações podem ser feitas através de depósito em uma das contas da nossa casa, da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971 33 95 13. Se preferir comprar o cobertor, entregue na congregação. E cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras. Depósito de qualquer valor em uma das contas da nossa casa, enviando o comprovante para 99786-6525, ou, se preferir, entregar diretamente na congregação. Precisamos mais no momento de feijão, arroz, café e leite em pó. E, para terminar, notícias do Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Você conhece alguém que gostaria de transbordar amor para os nossos idosos? Então, é só encaminhar para o lar. Para mais informações. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas do tamanho G, Extra G e XG, especialmente da Big Frau, mas pode ser qualquer outra, tá, pessoal? E de luvas de látex tamanhos M e G, roupa íntima G e Extra G feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no próprio lar, na rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16. Obrigada a todos que estiveram conosco, pelas vibrações, pela presença, e quem quiser ligar os seus microfones para nos despedirmos, fiquem à vontade. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Guto. Obrigada pela presença. Tchau, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Tchau, queridos. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, Aninha. Beijo. Bom fim de semana, gente. Tchau a todos.